Olá, amada igreja, o nosso boa noite. Pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez nesse encontro online e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos orar neste momento. Tivemos uma semana com algumas dificuldades aí de enfermidades, mas louvamos a Deus. O irmão Daniel já está na sua casa, o papai do Reuel. A irmã Maria da Penha também já se encontra em casa, estavam internados. Eu havia orado por eles na semana passada. E assim o Senhor vai nos dando a vitória sobre cada luta. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pelas vitórias concedidas a estas duas famílias que tiveram de volta seus entes queridos. Não foi enfermidade por Covid, mas foi por outras enfermidades. E clamamos, ó Deus, que o teu povo esteja sempre guardado pelo Senhor. É muito bom entendermos que o Senhor tem nos ajudado por meio do Espírito Santo, ó Deus, que nos ajuda em nossas fraquezas. Permita-nos, ó Deus, em mais este momento, quando vamos compartilhar a tua palavra, que possamos sentir a tua presença, que o meu coração esteja, Senhor, disponível tão somente para agora ouvir a tua palavra, entender e cumpri-la. Pois eu oro em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com você, amado irmão, irmã e amigos que estejam nos assistindo, João 3, a partir do versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E está aqui a palavra do Senhor diante de nós. Esse é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Mas quero compartilhar com a amada igreja, os amados irmãos, na leitura diária em que tivemos, num desses dias da semana, estava ali em João capítulo 6, do versículo 40 até o 54, você vai notar que houve ali uma murmuração dos judeus, lógico, daqueles judeus que não haviam crido em Jesus como Senhor de suas vidas, e quando ouviram Jesus falar que ele era o pão que desceu dos céus, meu Pai, quase prenderam Jesus, entendendo de que ele estava sendo ali alguém que falasse heresias. Pois vê como são as coisas. E naquele momento, naquela murmuração, o Senhor Jesus ele estava dentro de uma sinagoga judaica em Cafarnaum. Olha só como são as coisas. E aqueles que realmente não creem, eles ficam, vamos dizer assim, aborrecidos com a verdade, com a palavra, porque há uma contradição tremenda, porque quem não crê já está julgado. Esse era o caso daqueles judeus que não criam, como também ocorreram judeus que creram. E o Senhor Jesus disse, que está lá em João 8, versículo 31, vós sereis verdadeiramente meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Mas hoje quero compartilhar esta palavra que fala sobre a missão do Senhor Jesus. Vimos que a missão dele é salvadora, se resumirmos tudo, mas antes de nos salvar, olha, já aprendemos que ele morreu por nós, ele entregou a si mesmo para nos dar vida. Ele abriu o caminho para os céus, inclusive até um hino no cantor cristão que fala sobre isso. E com certeza, irmãos, aquele que crer jamais será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Entendendo então o que a palavra está nos trazendo nessa noite, é algo revelador, mas que só terá efeito quando crermos. A questão de crer é uma questão espiritual e é uma questão individual. Eu não posso fazer você crer, eu não posso convencer você do seu pecado, sobre o juízo, sobre a morte, pois quem faz esta função é o Espírito Santo. Eu posso fazer o que estou fazendo agora, pregar a palavra porque um dia alguém pregou para mim. E quando alguém pregou para mim, eu abri realmente o meu coração e vi que não havia outro caminho. E eu era adolescente nessa época, eu tinha 13 anos. Isso foi agora recente, me lembro muito bem. Me lembro quando eu ergui minhas mãos aceitando a Jesus, fui até lá à frente, o pastor orou pela minha vida e sabia que ali alguma coisa estava acontecendo. Eu não era de uma vida religiosa, eu não era de uma família evangélica, mas Deus me chamou para isto. Nunca imaginei um dia pastorear. Olha,
Eu que já falei tanto, né, de pastores quando eu vi eles pregando na praça, aqueles paletó, aquele calor, e eu achava, meu Deus, para que tudo isso? Hoje eu entendo para que tudo isso. E entendo com alegria de poder ser participante disso. E quero transmitir essa alegria. Quero transmitir porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, nós já falamos sobre o mundo. O mundo, a palavra de Deus está se referindo não ao planeta Terra, está se referindo às pessoas e suas atitudes. Atitudes boas e atitudes ruins. Atitudes verdadeiras, atitudes falsas. Atitudes impenitentes. Aquele que não se arrepende, comete erros e acha que está fazendo certo. Ora, Sodoma e Gomorra foi uma cidade destruída porque os homens daquela cidade eram impenitentes. Eles cometiam os erros e achavam que estava fazendo certo. Da mesma forma, os nicolaítas, falamos sobre isso aí na semana retrasada, eles conquistavam aí as pessoas, os crentes da época, eram simpáticos, porém desviavam todo o conceito da verdade do Evangelho para a mentira e colocando a mentira como se fosse a verdade. Vamos fazer isso aqui, que isso aqui é uma boa. Como, por exemplo, eles cultivavam sexo antes do casamento, eles cultivavam adultério. Para eles era uma boa, está tudo certo, é o prazer. Isso aqui não está me condenando, vamos lá. E quantos caíram nisso? Então é preciso muito estar aos pés de Jesus para que a gente não caia nessas armadilhas. Porque se cairmos nessas armadilhas, aí vai ficar uma coisa difícil. Você já deve ter visto lá em Salmos falar sobre o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Isso tudo são coisas do mal. Isso existe. Então a gente precisa realmente estar alicerçado na palavra e a nossa vida deve de estar sobre a rocha. O Senhor Jesus ensinou sobre 2 fundamentos. Considerou aquele homem que faz a sua casa sobre a rocha um homem sensato. Mas o insensato é aquele que faz a sua casa sobre a areia. Não precisa dizer que a que está sobre a rocha estará com mais resistência, está mais bem apoiada. Inclusive a Bíblia diz que virá a tempestade, vai bater na casa, mas a casa não vai cair, porque está em Cristo. E o interessante, quando o Senhor Jesus falava, ainda estou lá em João 6, de 40 a 54, que foi uma das leituras diárias, de quinta-feira, se não me falha a memória, e Jesus falava sobre comer a minha carne, beber do meu sangue, e aquilo deixou os judeus loucos. Como é que esse cara fala isso? Comer da carne dele, beber do sangue dele. Porque o que acontece? Eu já falei que poucas vezes eu vejo, até mesmo os crentes, antes da mensagem, orar e pedir: Senhor, prepara o meu coração. Eu vejo muitas pessoas preocupadas de pedir pelo mensageiro. Senhor, que ele fale, não fale dele mesmo. Dá a impressão até que eu já não estava querendo ouvir aquele cara pregar, que ele não fale dele mesmo, acho que ele fale do Senhor. Eu já vou ali dando uma repreensão no mensageiro. Fala coisa aí que vai me arrebentar, não. Fala coisas boas. Porque muitas vezes eu quero ouvir coisas boas. E eu já admoestei a igreja em relação a isso. Deixa que essa parte o Senhor cuida. Se Ele permitiu que alguém fosse pregar, Ele sabe o que está fazendo. E deixa acontecer. Já aprendemos que aquilo que é de Deus vai prosperar, vai prosseguir, vai permanecer. Mas aquilo que não for de Deus, em breves tempos cai. Assim como foi a Torre de Babel, não caiu? Não era de Deus, caiu. Sodoma e Gomorra não foram destruídas aquelas cidades? Foram. Impenitentes, não se arrependiam. A população de Cafarnaum também aconteceu uma desolação porque era uma cidade impenitente e Deus castigou. E assim Deus vai fazer comigo, com você, porque Deus castiga e açoita o filho que ama, como Ele repreende. Ele é bom
mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Não brinque com Deus. Não fica achando que Deus é bom ao ponto de aceitar a nossa soberba, as nossas conversas falsas. Ele não vai aceitar nada disso. Primeiro porque Ele sabe e conhece os que realmente confiam nele. Agora, voltando aqui, os judeus ficaram realmente numa questão muito difícil ali. Imagina se Jesus prega, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito porque é único. Não tem outro filho, não tem outro caminho. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os artigos usados aí foram definidos. Você que estuda português aí sabe disso. Artigos definidos e os artigos indefinidos. Jesus não disse, eu sou um caminho. Ele disse o. Não tem outro. Não dá para dividir. Não tem outro meio de chegar no céu. Então ele resumiu, ele fechou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Imagina se Jesus prega isso naquela sinagoga. Eles já acharam um escândalo Jesus dizer que tem que comer da carne dele. Ora, era um fator espiritual. Enquanto que em João 3,16, né, porque todo aquele que crer em mim, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo, nós já estudamos, ele foi aquele selo dado por Deus como garantia de que a sua promessa será cumprida. Por isso o Espírito Santo nos foi enviado após a ascensão de Jesus. E na vinda de Jesus, houve ali a sua morte de cruz, sacrificando a si mesmo em resgate de todo aquele que nele crer. Entendendo então o que os judeus não entendiam, que Jesus já havia vindo. A promessa que antes os profetas haviam anunciado estava acontecendo naquele momento. Mas assim como os judeus que não criam, assim como muitos que já estavam na igreja em Jerusalém não criam, vimos aí aquela questão da contracultura, vimos aí aquela questão quando chega Paulo, depois dos outros apóstolos, depois da sua conversão, e pregando aos gentios. Já falamos que gentios eram aqueles que pertenciam às outras nações. Todo aquele que não era israelita, que não era judeu, era gentio. E vimos então, queridos, que Paulo prega sobre o arrependimento e as pessoas eram arrependidas, aceitavam e eram batizadas. Aí chega lá em Jerusalém, os judeus que ainda pela lei de Moisés, não, mas esse aí tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. E a circuncisão naquele momento já tinha deixado de ser a ordem de Deus, porque a ordem de Deus estava em Cristo. Era a nova circuncisão, eles não entenderam esse sacrifício. A lei trouxe o povo até Jesus, já falamos isso. E agora eles tiveram dificuldade. Se você voltar lá na leitura diária de quinta, que está lá em João 6, vai ter um momento em que os judeus estavam ali murmurando, esse aí não é filho de José, de Maria, né? Lá o carpinteiro, mas ele está dizendo que desceu do céu, que nós vamos ter que comer a carne dele, beber do seu sangue. Foi um bafafá tremendo ali, porque não havia realmente fé. Eles desperdiçaram, jogaram fora todo aqueles conhecimentos que eles tinham, porque eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, das promessas do profeta. Só que eles não acreditavam. E aí era um grande perigo, porque todo aquele que crer, esse não vai perecer, mas o que não crer, obviamente vai perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus amou as pessoas, a criação de Deus, homens e mulheres, jovens, idosos, adolescentes, crianças. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais, ele veio, não foi para condenar o mundo, foi para salvar. Mas entendam bem, eu só posso salvar alguém que necessite.
e que aceite ser socorrido, que aceite ser salvo, que se arrependa. Atos 3,19, esta foi uma mensagem que Pedro estava pregando também numa sinagoga. E lá ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos e convertei-vos. Paulo prega lá em Romanos para que a gente não se conforme com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento como? Pela transformação dele. Mudando a sua maneira de entender, de pensar, não sendo você aquele judeu incrédulo, aquele escriba que defendia ainda, mesmo já na presença do Senhor Jesus, a circuncisão. Para eles era aquele elemento básico, senão não tinha salvação. Era apenas um corte ali. Mas a maior marca é Cristo quando ele entra na sua vida. Paulo chega a dizer que aos que estão em Cristo Jesus, nova criatura. As coisas velhas passaram e eis tudo se fez novo. Então, quando você começa a entender o que é o Evangelho, é justamente o reconhecimento que você tem da pessoa de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tem outro. Unigênito, Filho de Deus, manifestação de Deus em forma de carne. E é isto que nós pregamos. Nós não estamos contando heresias. Nós estamos falando da palavra de Deus e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas estão confirmando o que a palavra, há muitos anos atrás e séculos atrás, já foi dita e escrita. Estão ali palavras do Senhor Jesus que estão se cumprindo hoje. Então a questão de crer, falei no início, é muito pessoal. É entre você e Deus. Eu não vou conseguir fazer você crer. Agora, se você realmente quer ter uma vida de paz, mesmo diante desse mundo tribulado, precisa entregar o seu coração a Jesus. Quando eu falo entregar o coração a Jesus, não é só você pronunciar com os lábios: pastor, Jesus está no meu coração. Os escribas também tinham Jesus no coração. Os escribas e judeus, os nicolaítas, eles tudo tinham a palavra no coração. Os judeus ortodoxos, como era Saulo, eles também tinham a palavra no coração. Tinha Jeová, mas não queriam ir até Jesus. E aí, diz a palavra que ele veio para o que era seu, mas não receberam. Acabamos de ver aqui em João 3 que muitos não quiseram vir para a luz, sabe por quê? Porque suas obras eram más. E se viesse para a luz, obviamente suas obras más seriam reveladas. Porque estar em Cristo é tornar-se uma nova criatura. Uma criatura que aborrece a mentira, não gosta da mentira, mas prefere falar agora a verdade. Aqui não mente mais, mas que procura dizer a verdade, ser sincero. Então quem gosta de a coisa má, no caso é o pecador, que ele tem prazer de mentir, ele tem prazer de passar a perna nos outros, ele tem prazer de enganar, ele tem prazer, vamos dizer assim, de ser até um ator, aparentar uma coisa que na verdade não é. Lança-se em um personagem, igual a gente vê aí nas televisões, mas que no fundo não tem nada a ver com aquilo. Então vamos entender que o amor do Senhor, ele é incondicional. Ele não importa, quando você aceitá-lo, o que você fez ou deixou de fazer, porque ele vai olhar no seu coração, direto nele.
e vai ver se há arrependimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a gente fala que deu por este mundo, imagine, a começar por mim, Jesus deu a vida por mim, quem sou eu? Muitas vezes ingrato, soberbo, muitas vezes violento, muitas das vezes mentiroso, porque é cheio dessas coisas que o mundo está. E quando eu entendo que esse sacrifício foi também por mim, peraí, eu não preciso continuar mentindo, eu não preciso continuar na violência, porque o meu Deus é Deus de paz, de vida. Seria tão bom se houvesse esse entendimento por muito mais pessoas. Mas, se desde a época do Senhor Jesus nem todos entendiam e levaram até o Senhor Jesus à morte, mesmo assim, a promessa ainda continua. As igrejas estão aí pregando a palavra. Estamos aí em missões estaduais. O nosso estado precisa ouvir falar de Jesus. Meu irmão, você é membro da igreja. Você entrega seu dízimo, glória a Deus. Você ora, amém. Você oferta para missões, tem pão. Você realiza trabalhos da igreja, amém. Então você precisa pregar esse evangelho, socorrer os que estão caídos, não transferir, como fez os sacerdotes, os levitas, mas você precisa arregaçar as mangas. O Senhor Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, e muito menos para chegar aos céus. Então, esforça-te, meu irmão, minha irmã, esforça-te e tenha bom ânimo. A vitória, ela vem de Jesus. E todo aquele que estiver realmente nele, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. O que é isso, pastor? Os judeus lá não entenderam nada. Jesus estava dizendo, olha, se vocês acreditarem em mim e seguir aquilo que eu mando, isto é comer a minha carne e beber do sangue. Com certeza, alguns loucos lá pensaram que tinha que pegar lá e tirar um filezinho e comer, né? De Jesus só pode. E não era nada disso que Jesus estava falando. Mas Jesus estava falando sim. Olha, se acreditar, fazer o que eu mando. Lembra de João 15,14? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é comer da carne e beber do sangue. Dar bom testemunho disso, ser firme. Fazer igual fez Sadraque, Mesaque e Abednego, lá diante de Nabucodonosor. Olha, quem não se prostrar diante da minha estátua de ouro, vou colocar na fornalha. E os três, ó, não vamos se prostrar não. Ah, eu vou aumentar a fornalha, hein? 7 vezes mais. Então pode aumentar, que nós não vamos se prostrar. Eu fico pedindo a Deus que eu tenha essa capacidade para poder testemunhar do poder de Deus. Ainda que não aconteça comigo o que aconteceu com os três. Entraram, a fornalha foi aumentada 7 vezes mais o calor. O texto revela que os soldados, só com o calor ali, já ficavam abatidos, mortos. Mas os 3 entraram. O rei olhou, viu 4. Botei 3, como é que tem 4? Tira eles. Nem sequer um fio de cabelo queimou. E ali Nabucodonosor lançou um edito. Olha, toda essa província aqui, se não respeitar aí ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai morrer. Foi uma reviravolta, mas porque houve autoridade. Eu tenho aprendido isso. Quando a gente persevera, o nosso lugar, onde nós estamos, ele sofre um impacto. Porque as pessoas vão ver que tem Deus na sua vida, na minha vida,
elas vão ver que não há outra maneira de se viver a não ser estar em Cristo Jesus. Amados, orar, encerrar o nosso encontro de essa noite que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, ó Deus amado, por tuas misericórdias e por este momento, Senhor, que a tua graça e a tua paz esteja sobre o teu povo, esteja dirigindo, Senhor, cada chefe de família, cada irmão e irmã que saiu para o seu trabalho, alguns que ainda não retornaram. Esta retomada, Senhor, que será gradativa, não só no nosso município, mas no estado, mas, ó Deus, a China, que novamente está tendo um desenvolvimento daquela pandemia. Deus, nós em tudo cremos que a tua palavra está se cumprindo e sabemos que nossas vidas estão em tuas mãos. Então eu quero rogar, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus, a tua paz esteja com todo aquele que crer no Senhor. E que aquele que ainda não crê, que possa receber a oportunidade, Senhor, de se converter, de ser convencido pelo teu santo e divino Espírito. E que seja a tua paz com todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Não deixe de assistir à Escola Bíblica Dominical. Eu tenho me esforçado, passado os links aí não só da escola, como do culto da manhã, da noite. Então não deixe de estar participando. E que Deus te abençoe. Já posso sentir.